desenhos de uma menina e um idoso solitário, um cartão infantil derreteu seu coração. Como ela conseguiu devolver-lhe a vontade de viver. Há manhãs em que o café me sabe mais amargo, mesmo com 2 colheres de açúcar. Sento-me na varanda do meu 3º andar, num prédio antigo em Coimbra, e olho para o pátio comum. Sempre igual, o eco de uma rádio mal sintonizada, o motor de uma moto velha a arrancar com dificuldade, um casal de pombos na cornija do prédio em frente. E ela? Uma menina de uns 7, talvez 8 anos. Sempre com o mesmo rabo de cavalo mal feito e uma mochila com remendos de desenhos animados. Chega com uma caixa de giz e agacha-se no mesmo canto do pátio, onde o cimento está mais liso. Desenha. Às vezes casas, outras vezes algo que parece ser uma flor ou um gato com corpo de nuvem. Não importa. Desenha com uma concentração quase religiosa. No início, isso irritava-me. Essa insistência diária, essa maneira de se apropriar do espaço. Eu queria silêncio. Queria que tudo ficasse quieto. Mas ela chegava, sentava-se e desenhava como se o mundo fosse dela. E eu observava-a. De cima, atrás da grade enferrujada. Sempre com a chávena quente nas mãos. Como se isso me protegesse de algo. Não sei em que momento exato deixei de me irritar. Talvez tenha sido no dia em que notei que já não ligava à rádio. Que me bastava o som do giz contra o chão. Que, sem querer, tinha começado a esperar por aquele momento da manhã. A observar se ela trazia uma nova caixa de cores, se o seu rabo de cavalo estava mais torto do que o costume, se ria sozinha com o que desenhava. Mas nunca falamos. Ela não me olhava. Eu não cumprimentava. Era uma espécie de pacto mudo. Numa manhã, no entanto, baixei o olhar e ela não estava lá. Esperei. Dei mais um gole no café. Nada. Apenas o cimento cinzento. Apenas o vazio. Voltou 2 dias depois, com um penso na joelha e uma cara séria. Sentou-se no seu canto, tirou o giz e, antes de começar a desenhar, levantou os olhos para a minha varanda. Olhámos-nos pela primeira vez. Não disse nada. Não sorriu. Apenas me olhou. E voltou ao que fazia. Nesse dia, o café soube-me diferente. Ao 3º dia do seu regresso, algo mudou. Eu estava, como sempre, na varanda. Já não com café, mas com um chá que não sabia a nada. O médico tinha-me recomendado. Hipertensão, disse. Menos sal, menos café, menos irritação. Como se alguém pudesse dosar-se por receita. A menina chegou um pouco mais tarde do que o habitual. Usava um casaco com orelhas no capuz. Caminhava devagar, ainda a cochear. Surpreendeu-me que, antes de se sentar, olhasse diretamente para cima. Inclinei-me um pouco, sem pensar, como se isso pudesse encurtar a distância entre nós. Então aconteceu. Em vez de se sentar para desenhar, subiu as escadas do prédio. Ouvia, passo a passo, como se viesse de outro mundo. Fiquei quieto, com o coração a bater descompassadamente. Ninguém toca à minha porta. Às vezes nem o carteiro se dá ao trabalho de subir. Quando abri, ela estava lá. Pequena, séria. Nas mãos segurava uma folha dobrada ao meio, daquelas de caderno escolar. É para si, disse, sem hesitar. Peguei nela sem dizer nada. Ela já descia as escadas quando consegui fechar a porta. Não a abri de imediato. Fiquei um tempo de pé, como se não soubesse o que fazer com aquele objeto tão simples. Depois, sentado na cozinha, desdobrei a folha com mãos que tremiam mais do que queria admitir. Era um desenho, sim. Mas não dos seus habituais. Desta vez, era eu. Ou o que ela entendia como eu, um senhor com bigode, uma chávena de café e uma nuvem sobre a cabeça. E ao lado, uma linha de letras tortas, mas legíveis. Para que não esteja tão sozinho. Gosto de como olha. Não sei quanto tempo passei a olhar para aquilo. Também não sei porquê, mas coloquei no frigorífico, preso com um ímã que há anos não mexia. Nessa noite, em vez da rádio, deixei as janelas abertas. Queria ouvir o som do giz no cimento. Não chegou. Mas no dia seguinte, sim. E dessa vez, quando levantou os olhos para a varanda, eu levantei a mão. Não um cumprimento completo, apenas um gesto leve. Ela respondeu da mesma forma. E de algum modo, isso foi mais do que suficiente. A chuva chegou numa terça-feira, sem aviso. Daquelas chuvas que não se anunciam com trovões nem nuvens negras, simplesmente caem, serenas, como se soubessem que não precisam pedir permissão. Já estava na varanda, com o chá morno entre as mãos. Fiquei a olhar como a água começava a encher os cantos do pátio, fazendo brilhar o cimento velho. Pensei que ela não viria.
Que um dia de chuva não era terreno para giz. Mas então apareceu. Sem guarda-chuva, sem capuz. Com a caixa de giz apertada contra o peito. Olhou para o céu, depois para o canto onde sempre se sentava, e por fim levantou os olhos para mim. Não sei o que me impeliu, mas desci. Há anos que não descia sem motivo claro. Comprar pão, receber uma encomenda, atender o técnico do gás. Esse tipo de coisas. Mas agora descia com um guarda-chuva roto na mão, ainda de chinelos, ainda com a voz do médico a ecoar na memória, cuidado com as escadas. Ela estava junto à caixa de correio do prédio, a molhar-se, como se não soubesse se devia continuar. Aproximei-me, sem dizer nada, e abri o guarda-chuva sobre a sua cabeça. Olhou para mim. Pela primeira vez de perto. Tinha as pestanas encharcadas e uma expressão de desafio e surpresa. Obrigada, avô, disse. E esse avô atingiu-me de uma forma que não soube explicar. Não tenho netos. Nunca tive. O meu filho vive longe e, da última vez que falamos, foi por uma carta que ele nunca respondeu. Já nem me lembro da sua voz. A menina apertou-se debaixo do guarda-chuva. Eu segurei sobre ambos. Um silêncio suave, úmido. Não queria que os desenhos se apagassem, disse, quase num sussurro. Assenti, sem saber porquê. Talvez porque também eu tinha começado a precisar deles. Acompanhei-a até à entrada do prédio. Perguntou-me se podia ficar ali, sentada, até que parasse. Disse que sim, claro. Subi ao meu andar, desci-lhe uma toalha pequena. Ela colocou-a sobre os ombros, como se fosse uma capa. Fiquei nas escadas, sem entrar completamente. Ouvi como começava a falar sozinha, baixinho, como a inventar histórias sobre os seus desenhos. Não disse nada. Apenas ouvi. E pensei como é estranho alguém chamar-te avô, sem te dever nada. Pensei como é fácil esquecer que ainda se pode ser algo para alguém. O hábito é uma criatura silenciosa. A gente nem repara nela enquanto cresce. Mas quando desaparece, o buraco que deixa é imenso, como uma cadeira que já ninguém ocupa. 3 dias passaram sem que ela aparecesse. Nada de desenhos, nada de caixa de giz, nada de olhar para cima a partir do canto do pátio. Só o som de sempre no bairro, stores a subir, carros a ligar, o cheiro a torradas do resto do chão. E o banco? Vazio. Nos primeiros 2 dias disse a mim mesmo que devia estar doente. Ou que a mãe não a deixava descer por causa do frio. Mas ao terceiro, fui eu quem desceu. Caminhei devagar pelo pátio, sentindo-me um intruso na minha própria rua. Os joelhos doíam. Os tornozelos também. Mas o que mais pesava era o peito. Fiquei parado junto ao lugar onde ela desenhava. O cimento estava manchado da chuva, coberto de folhas mortas. Nem um traço de cor. Perguntei à porteira. A Dona Rosa, sempre agarrada aos seus livros de palavras cruzadas, olhou para mim com surpresa. A miúda? Aquela com o rabo de cavalo. A mãe dela foi para o hospital. Coisa repentina. Acho que está com os avós por uns dias. Assenti com a cabeça, mas não consegui responder. Subi as escadas devagar. O meu apartamento parecia-me mais frio do que nunca. Liguei a rádio, desliguei logo. Sentei-me no corredor, em frente à porta, como se esperasse alguma coisa. Como se esperar fosse suficiente. Nessa tarde fiz algo que não fazia há anos. Arranjei um saquinho. Lá dentro pus bolachas, uma caixa de lápis de cor que tinha guardada, não sei bem porque a comprei, e uma folha. Escrevi, com a minha letra tremida. Para quando voltares a desenhar. Senti a tua falta. Fui até à porta dela. Hesitei um segundo, olhando o número da campainha, gasto pelo tempo. E deixei o saco no tapete. No dia seguinte, o saco já não estava lá. E no outro, ela apareceu. Não foi logo para o canto dos desenhos. Ficou de pé no meio do pátio, a olhar para cima. Levantei a mão num gesto tímido, com medo que não respondesse. Mas respondeu. Com ambas as mãos, como se dissesse, ainda estou aqui. Depois agachou-se. E desenhou. Um sol amarelo. Torto. Brilhante. Com 2 figuras debaixo. Um senhor de bigode. E uma menina com uma capa às costas. Desde esse dia, as coisas mudaram. Não de forma dramática, nem como nas histórias dos livros. Mudaram devagarinho, como muda a luz pela manhã, sem alarde, mas firme. Começámos a cumprimentar-nos todos os dias. Ela descia com a caixa de giz, agora cheia também com os que eu lhe tinha dado, e sentava-se no mesmo canto do pátio.
Desenhava em silêncio, mas às vezes erguia os olhos e contava o que fazia. Este é um gato astronauta, ou aqui é a minha mãe quando dorme. Eu acenava, às vezes respondia, outras só escutava. Uma manhã, sentou-se no banco. O meu banco. Aquele que eu evitava há anos. Fiquei parado na varanda. Esperei um pouco, com o coração apertado. Depois desci. Devagar. Cada degrau parecia menos hostil do que costumava ser. Sentei-me ao lado dela. Ficámos em silêncio durante uns minutos. Depois, tirou um pedaço de giz azul do bolso do casaco e estendeu-me. Tome, desenho também. Agarrei nele com dedos lentos. O pó do giz sujou-me ligeiramente a ponta dos dedos. Já não desenho há muitos anos, disse-lhe. Melhor assim, respondeu ela, assim não pensa demais. E então, desenhei. Um sol. Torto. Como os que fazia nas margens dos cadernos quando era pequeno. Ela olhou, analisou com ar sério e disse. Está bom. Para primeiro sol em 1000 anos, está mesmo bom. Sorri. Uma dessas sorrisos pequenos, sinceros, que a gente guarda para quando vale mesmo a pena. Desde então, cada vez que saía para caminhar, ou só para tomar o ar, levava um pedaço de giz no bolso. Por precaução. Por se encontrasse. Por se o mundo se tornasse demasiado cinzento e fosse preciso um bocado de azul no chão. Nunca lhe perguntei o nome. E ela nunca me perguntou o meu. Mas sempre que passava por mim dizia: Olá, avô. E isso bastava. Não sei quanto tempo isto vai durar. Ela vai crescer. Eu, não. Mas cada traço que deixa no cimento é, para mim, como uma nota escrita baixinho, ainda estás aqui. Ainda vales. Ainda és parte de algo bom. E às vezes, quando acordo e o corpo custa mais do que de costume, meto a mão no bolso do casaco, toco naquele giz gasto, e penso. Hoje também vou descer.